Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos debater aliás, não toda, mas o início da chamada Era Napoleônica. Nas últimas aulas nós vimos os desdobramentos da Revolução Francesa e as consequências da Revolução Francesa, correto? Então a França muda de sistema político, muda de todo a sua constituição, muda o teor de como se fazer política no mundo, né? Então emplaca algumas ideias que vão chegar até o Brasil atualmente. Só que o final da Revolução se dá para uma briga pelo poder político. Os jacobinos e os girondinos ali disputando o poder. Uma hora está na mão dos jacobinos, na Era do Terror, guilhotinando todo mundo. E aí os girondinos tomam o poder. Só que tomam o poder, só que ainda tendo várias pessoas fazendo oposição. Até que decidem por melhor chegar Napoleão Bonaparte, tomar o poder e decretar o consulado para manter uma organização ali na França. E aí nós temos início com Napoleão chegando ao poder no consulado da chamada Era Napoleônica, beleza? Vamos lá então. A Era Napoleônica, a gente de início diz que a Era Napoleônica ela é dividida em três partes, três fases importantes. A primeira delas que a gente vê na aula de agora, o chamado consulado. O segundo é o império e o terceiro é o governo dos 100 dias. Então são essas três fases importantes da Era Napoleônica e a gente vai entender o porquê e os desdobramentos de cada um desses períodos históricos da Era Napoleônica. Então falando da ascensão de Napoleão Bonaparte. O consulado ele tinha o objetivo de garantir a estabilidade política e econômica à França, depois de 10 anos de turbulência revolucionária. Inicialmente ele foi composto de 3 cônsules provisórios, entre eles Bonaparte. Em dezembro de 1799, uma nova Constituição foi assinada, elevando Napoleão ao cargo de primeiro cônsul. E qual a importância de primeiro cônsul? O primeiro cônsul ele vai ser o responsável legal pela França. Ele que vai decretar algumas coisas. Os outros 2 cônsules vão ter o poder somente de dar opinião, de ser consultado, né? Então vem dizendo assim os artigos, né? 41. O primeiro cônsul promulga as leis, nomeia e revoga livremente os membros do Conselho de Estado, os ministros, os embaixadores e outros agentes internacionais, os oficiais do Exército de Terra e Mar, os membros das administrações locais e os comissários do governo junto aos tribunais. Nomeia ainda todos os juízes criminais e cíveis que não sejam juízes de paz e os juízes de cassação sem poder revogá-los. Artigo 42. Para os outros atos do governo, o segundo e o terceiro cônsules têm voz consultiva, assinam o registro desses atos. Então, na prática, quem mandava já na França era Napoleão Bonaparte, e os outros 2 cônsules apenas eram consultados sobre algumas ideias, algumas opiniões militares e econômicas sobre algumas outras coisas, tá bom? Então vamos lá, aqui nós temos uma representação de Bonaparte como primeiro cônsul. Não é a figura, não é a imagem emblemática de Napoleão com aquele seu uniforme de general, de militar líder da França, né? Aqui o uniforme vermelho que representava o poder dos cônsules ali no momento que eles assumiam o poder na França pós-Revolução Francesa. Então Napoleão governou de forma autoritária, né? Ele não foi um líder democrático, por assim dizer, sim, foi um líder autoritário. Ele eliminou os principais focos de oposição ao seu governo e instituiu a censura, fechando importantes jornais de Paris. Contudo, outras realizações lhe garantiram grande popularidade. No plano externo, ele assinou tratados de paz com os países europeus, estabelecendo provisoriamente a paz e implantou uma série de reformas jurídicas, econômicas e administrativas na França, que a gente vai ver agora. Mas é importante dizer por que a assinatura de paz com os países da Europa foi importante. Porque os países da Europa tinham medo de que a Revolução Francesa impactasse esses outros países. Aí estou falando de Inglaterra, estou falando de Alemanha, estou falando de Espanha, Portugal. Então todos esses países tinham medo que essa revolução chegasse até eles e tivesse a consequência que a Revolução Francesa teve. A Revolução Francesa acabou com o sistema monárquico na França. Tanto que até hoje a França é um dos únicos países da Europa que é uma república, assim como o Brasil. Lá se vota para presidente, se vota para deputado, para senador, que nem no Brasil, né? Na verdade o Brasil copiou a França, vamos dizer assim, né? Só que o medo dos outros países da Europa é que acontecesse a mesma coisa com eles, né? Os reis, né? Então queriam blindar que isso não acontecesse nos países, que foi por isso que essa assinatura de paz com Napoleão foi importante. E aí ele vai fazer uma série de reformas na França. Primeira delas, uma reforma nas finanças, né? A implantação de uma política bem orientada de cobrança de impostos recuperou a economia francesa. Criou-se o Banco da França, responsável pela emissão de dinheiro e pelo financiamento dos setores agrícola e industrial.
Segurança. O banditismo foi combatido, né, e tribunais militares especiais foram instalados para julgar os casos de contra-revolução. Administração pública. O governo dos departamentos franceses foi uniformizado e hierarquizado. Os prefeitos, cargo ocupado pelos chefes do executivo de cada departamento, eram escolhidos diretamente por Napoleão. E por muito tempo, Napoleão vai escolher até irmãos, né, parentes próximos para esses cargos. Principalmente quando ele estiver no Império Napoleônico, quando ele estiver conquistando outros países, ele vai colocar os seus irmãos, pessoas próximas a ele em núcleo familiar, para cuidar desses países que a gente vai ver na outra aula. Na justiça, os juízes deixaram de ser eleitos para serem nomeados, assim como acontece no Brasil, né? O nosso STF. Os ministros do STF são nomeados pelo presidente, né? Os processos na justiça foram padronizados em todo o território, assim como é no Brasil. Educação. A educação pública foi reorganizada com a criação de escolas secundárias e de liceus, ou seja, lugares de educação básica como no Brasil, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, só que não com esses nomes, mas foi criado nesse período também na França por Napoleão Bonaparte. Com essas medidas, então, Napoleão centralizava o governo da França e procurava conter as tensões sociais, gerando condições econômicas e políticas para o desenvolvimento da indústria e do capitalismo no país. E aqui nessa figura nós temos Napoleão ao centro com os outros dois cônsules que juntos governavam a França nesse período. Pode ver que até no uniforme Napoleão já se destacava, né? Ele tinha já uma faixa ali na diagonal que o representava como o primeiro cônsule, ou seja, o primeiro cônsul, o primeiro que mandava ali, o que tinha um poder maior na França daquele período. E aí a gente começa a ter uma mudança, né? Esse período de cônsul da era napoleônica foi responsável por reorganizar a França, que estava um pouco devastada por causa da Revolução. Muita coisa tinha mudado por causa da Revolução, só que muita coisa na política, na segurança, estava uma bagunça. Então, o consulado foi esse período para reorganizar isso tudo. Por isso que Napoleão até se fala que ele foi autoritário, porque se fosse por medidas democráticas naquele período, as coisas teriam levado mais tempo para serem arrumadas, né? Só que algumas mudanças autoritárias são criticadas também naquele período, né? É importante dizer que Napoleão é uma figura emblemática para os franceses. Para o mundo, ele foi esse cara que foi conquistador, mas também foi tirânico, foi arbitrário, foi autoritário, foi um líder que mandou matar muita gente, fechou jornais e tudo mais. Só que para os franceses ele é uma figura brilhante. Até hoje é um dos principais líderes da história da França. Quando eles vão contar é a história de Napoleão, né? É uma história que vai ser contada eternamente de pai para filho e por aí vai, de geração em geração, né? Só que aí vem esse período de mudança, de cônsul para imperador, né? Em agosto de 1802, Napoleão foi elevado à condição de cônsul vitalício, que ficaria no cargo para sempre, né? Apoiado por um plebiscito popular. Era uma espécie de imperador já. Você seria o governante da França para sempre. Basicamente, o imperador. Enquanto isso, as forças estrangeiras ligadas ao antigo regime, ou seja, aquele sistema absolutista, que os reis é que mandavam em tudo, apoiadas pela Grã-Bretanha, na Inglaterra, reorganizavam-se para impedir a expansão das ideias liberais para a Europa. A França controlava grande parte do litoral europeu e fazia o possível para dificultar o comércio dos produtos britânicos, que eram os principais concorrentes das mercadorias francesas. Então aí a gente começa já um pé de guerra que vai durar por muito tempo entre a Inglaterra e a França. Essa briga entre esses dois países já tinha começado, quando a gente viu lá, quando a gente fala da independência das 13 colônias norte-americanas, quando a gente fala de todo esse processo de colonização da América, a gente já tinha uma rivalidade entre a Inglaterra e a França. Essa rivalidade continua agora no poderio napoleônico na Europa, né? Em maio de 1803, após alegar o descumprimento do Tratado de Paz, assinado entre os dois países, a Grã-Bretanha então declara guerra contra os franceses, em 1803. A Prússia, a Rússia e a Áustria, que temiam o crescimento da influência de Napoleão na Europa, uniram-se aos britânicos contra os franceses, né? Nesse contexto, então, Napoleão difundia que a nação estava em perigo, ameaçada por potências estrangeiras e conspirações internas, porque havia aquelas pessoas que eram herdeiras dos jacobinos e tudo mais, que queriam que o povo voltasse a ter o poder, tomasse as decisões dentro da França. Então Napoleão queria blindar a França dessa invasão estrangeira, ou seja, a Grã-Bretanha, Rússia, Prússia, Áustria, que tentavam conter Napoleão, e dessas poderes internos, né, que queriam tomar o poder de Napoleão, né? E por isso, então, Napoleão vai dizer que é por isso que precisava de maiores poderes para salvar a República Francesa.
a estratégia vai dar resultado, porque em maio de 1804 o Império foi proclamado na França. Então a França volta a ter um regime monárquico, vamos dizer assim, tendo Napoleão como seu primeiro imperador. E uma nova Constituição então foi promulgada no país, já como Império. No dia 2 de dezembro de 1804, então, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão Bonaparte coroou-se imperador da França. É essa catedral, para quem assiste jornal, que pegou fogo ano passado. Ano passado? Foi ano passado ou foi ano retrasado? Que pegou fogo na França, que causou um clamor mundial. As pessoas mais ricas do mundo, todas elas, doaram dinheiro para a França para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, que acabou pegando fogo. É uma catedral importante, né? Napoleão foi coroado lá. É cenário de vários filmes, de várias histórias francesas e tudo mais. É a catedral mais importante, vamos dizer assim, dentro da França. No Brasil, por exemplo, a catedral mais importante no Brasil seria talvez o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, né? Seria mais ou menos se o Santuário de Aparecida pegasse fogo, tivesse o mesmo clamor popular como a Catedral de Notre-Dame em Paris, né? Então Napoleão, no dia 2 de dezembro de 1804, é coroado imperador da França. E aqui vem uma curiosidade muito importante. Já vou até jogar aqui a obra na tela de vocês. A sagração do imperador Napoleão I, que é Napoleão Bonaparte. Até então, a Igreja Católica tinha muita importância nos reinos da Europa naquele período, né? Por mais que tivesse tido a Reforma Protestante, que mudou algumas relações políticas envolvendo a Igreja e o Estado, os papas ainda tinham muita importância no momento de coroação dos imperadores. Todo imperador tinha que ser coroado pelo papa. Só que Napoleão I, ele queria, vamos dizer assim, se separar bastante da Igreja Católica, dessa relação com a Igreja Católica, que ele muda o sistema de coroação de um imperador. Você pode ver que Napoleão está aqui ao centro, segurando a coroa em suas mãos, né? Até então, quem tem que coroar um imperador é o Papa. O Papa Pio VII, que era o Papa da época, está atrás dele. É esse Papa com essa mitra, que é esse material, esse tipo um chapeuzinho dourado que todo bispo tem, né? Que usa, né? Principalmente em celebrações religiosas. Então, até então, naquele período, todo imperador era coroado pelo Papa. Só que Napoleão toma a coroa das mãos do Papa Pio VII e ele mesmo se auto-coroa, né? Ele faz a auto-coroação como imperador e depois também ele vai fazer a coroação da sua esposa, a imperatriz Josefina, que também era o Papa que fazia. Neste exato momento ele já está com a coroa na cabeça e ele está pegando e a sua esposa está de joelhos à sua frente e ele vai coroar a sua esposa. Qual é a representação dessa imagem? De que Napoleão estava assumindo um poder como imperador que nunca foi visto antes na nossa história, né? Então por isso que ele vai se tornar um dos maiores imperadores e conquistadores, né? E é esse poder, todo esse poder político que ele queria ter, ele queria estar separado da igreja. Então por isso que essa imagem, essa representação aqui, ela é muito importante. Essa obra se encontra até hoje no Museu do Louvre, em Paris, na França. É o mesmo museu que também está a Mona Lisa, onde está importantes obras de arte da história da França. Nessa tela aqui, eu não vou saber agora, mas nessa tela aqui está representada também várias pessoas importantes no contexto político na França naquele período. Se eu não me engano, esses dois caras aqui que parecem guardas aqui na tela aqui logo abaixo, são os outros dois cônsules que governavam com Napoleão antes dele se tornar imperador, né? Então a gente tem a representação de várias figuras emblemáticas e políticas de Napoleão, que acaba o consulado e começa agora o Império Napoleônico. Só que o Império Napoleônico é uma coisa tão grande que a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Hoje foi a primeira aula da Era Napoleônica. Na próxima aula a gente continua. Peço que se ficarem alguma dúvida sobre a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder e todo esse período do consulado, se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Feito isso, forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.